Muito bom dia, meus amigos do Bandeira Quadriculada ligado em todo o Brasil. Estamos falando aqui mais uma live para você, a terceira seguida. Sim, o final dessa rodada tripla da Fórmula 1. Nós tivemos o não Grande Prêmio da Bélgica, semana passada o Grande Prêmio da Holanda e Zandvoort, e a partir de agora, dentro de instantes, uma segunda Sprint Race nessa temporada de 2021, a corrida que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 no circuito de Monza. Aqui, Fernando Bortolazzo, junto comigo, César Augusto, para trazer todas as informações e, claro, todas as emoções dessa corrida sprint, a segunda nesse ano de 2021. Lembrando que nós teremos outra agora somente aqui no Brasil, em Interlagos, no Grande Prêmio de São Paulo. Lembrando que você pode deixar o seu like, o seu comentário aqui no YouTube, participando com a gente na nossa transmissão aqui em todo o Brasil. Bom, César Augusto, muito bom dia. Sua expectativa para essa corrida de classificação lá em Monza, na Itália. Muito bom dia, César. Bom dia, Fernando, e bom dia, nossos assinantes e quem está nos assistindo do BQ. A minha expectativa se resume a uma frase da BBC, que lerei em inglês. Valtteri Bottas is relaxing the Mercedes garage if an espresso. Ou seja, se o Bottas toma um expresso, ou seja, teremos corrida boa. Olha aí, movido a cafeína, o nosso querido Valtteri Bottas. Lembrando que hoje vocês podem estar percebendo uma acústica diferente, é porque não estou nos estúdios costumeiros, né? Lá em Capivari, estamos aqui na Long Island brasileira, mais precisamente em Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo. Aqui chove, faz um pouco de frio neste momento, 19 graus de temperatura aqui na Ilha Comprida, 11 horas e 2 minutos. Lembrando mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e participe com a gente da transmissão. E outro detalhe importante também, segunda-feira, o Bandeira Quadriculada em novo horário, a partir de segunda-feira, às 7 da noite, horário de Brasília, o programa ao vivo para vocês de todo o Brasil e também de todo o mundo. César, um fim de semana que até esse presente momento pintando como um fim de semana preto e azul marinho, vamos dizer assim, da Mercedes. Hamilton e Bottas dominaram até aqui as retas e curvas do circuito de Monza, né, César? Dominaram as retas de curvas do circuito de Monza e vamos ser bem honestos, meu caro Fernando Bortolazzo. A Mercedes tem mais motor aqui em Monza. Só que carreiras são carreiras, como dizia o Fangio. Aliás, temos matéria sobre a sessão de classificação para Sprint Race de hoje, que eu vou colocar agora no ar, se você me permite. Opa, só se for agora. Vamos lá então para a matéria do César, contar tudo que rolou na classificação da corrida sprint e de tudo que rolou por enquanto até agora em Monza. Solta o play aí, César. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Augusto e esse é o BQ Drops sobre o treino, a sessão de classificação da corrida de sprint de sábado. O que se esperava era um retorno da Mercedes em Monza, dado o fato que o circuito favorece os motores mais potentes. Mas que não se esperava era que Valtteri Bottas conseguisse fazer a pole position na corrida sprint de amanhã. O fato é que Bottas, depois que assinou o contrato com a Alfa Romeo, ficou tão feliz que até mesmo atropelou um esquilo, que foi fragado pelas câmeras da TV francesa Canal Plus. Hamilton será o segundo e Max Verstappen o terceiro. A corrida sprint exige que você tenha uma estratégia onde não tem paradas nos boxes. Ou seja, amanhã teremos mais atropelos de mosquitos do que esperamos. Esse foi o resumo da corrida sprint, pessoal. É isso aí, pessoal, tá aí. E aliás, o Bandeira Quadriculada
Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vou por conta do patrulhamento. Então, esqueça a brincadeira. Fazer o quê? Eu já Bom, imaginava, eu já imaginava. né? Então, é isso aí. É uma tragédia. Bom, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Bom, seguinte, por falar em tragédia, eu estou vendo aqui na imagem o Sérgio Maurício. Eu gostaria de emitir uma opinião. Agora sim, eu não vou ser patrulhado, mas eu acredito que vai ser opinião. Acredito que junto com o César também, que foi uma coisa muito mesquinha que aconteceu nessa semana nas redes sociais por conta do Sérgio Maurício. Para quem não sabe, o Sérgio Maurício foi meio que forçado a encerrar a conta de suas redes sociais por conta dos ataques que ele vinha sofrendo por ele apelidar os pilotos. Ele foi muito criticado por torcedores, entre aspas, e que forçaram o narrador da Bandeirantes a excluir a conta das suas redes sociais. Já vou dar a minha opinião e o César já pode emendar, que é o seguinte: para mim, uma mesquinharia, uma estupidez. Eu acho que, na minha opinião, cada um tem o seu jeito de narrar, tem o seu jeito de comentar, e que se não gosta dos apelidos dele, tem uma opção muito simples no seu televisor, no seu computador, que é no controle o botão do volume. Se você não gosta, é só abaixar o volume e ouvir no mudo. Eu acho que foi um recado bem dado. Não gostou? Abaixa o volume. Entendeu? Eu acho que foi uma puta sacanagem o que fizeram com o Sérgio Maurício. Minha solidariedade ao Sérgio Maurício, caso esse áudio acabe chegando nele. Fica meu abraço aí e minha consideração a esse narrador com uma linguagem diferente que cativou os fãs que não ligam para esses mimimis que aparecem desse tipo no mundo da velocidade. César Augusto. Eu diria que no desde o ano passado, antes de ele ir para a Band, quando ele estava no Sport TV, já tinha essa reclamação. E não era reclamação de torcedor, não. Era reclamação também de quem era da mídia especializada. E eu acho que, gente, a gente faz essa mesquinharia e, vamos dizer assim, tolir a liberdade de alguém em, vamos dizer assim, aproximar o público por meio de apelidos, eu acho uma pequenez. E outra, e uma coisa muito canhestra, porque o Sérgio Maurício agora está no grande público, que é uma TV aberta como a Bandeirantes. Quando ele estava no Sport TV, que era do Grupo Globo, e ele fazia os treinos de sábado, a gente não via essa reclamação. Você via isso, o Fernando? Você não via essa reclamação dos pilotos. Até era incentivado o fato de ele dar os apelidos aos pilotos. Então, minha gente, eu vou dizer o seguinte: em vez de nós patrulharmos alguém que faça diferente ou criar alguma coisa assim, um antagonismo, por favor, evitem esses erros crassos. E vou dizer mais: quem que, por exemplo, queria ter o contato com o Sérgio Maurício para fazer uma entrevista em uma live no YouTube, no Instagram, não vai ter esse acesso a ele. Vocês estão pensando nisso? Tipo, porque agora ele não tem mais Instagram, não tem mais Twitter. Como é que vocês vão chegar a ele pedindo para ele dar uma entrevista ou participar de uma live? Gente, vocês acabaram de fechar uma porta por pura mesquinharia. E agora arque com as consequências. Muito bem. No exato instante que a nossa querida Mariana Becker está dando suas primeiras impressões lá de Monza, os pilotos já estão saindo para a formação do grid de largada
E uma coisa que me chama a atenção neste momento, Sérgio, acredito que você está acompanhando na imagem junto comigo, Max Verstappen já saiu dos boxes, já se encaminha para o grid e ele está com os pneus macios, os pneus vermelhos, ou seja, pelo que estou vendo, o Verstappen vai para o tudo ou nada, mas seria esse tudo ou nada válido neste momento, César? Você acha que já é a hora do Verstappen partir para cima, já para a disputa franca ao título? Na corrida sprint, Fernando, você tem um jogo de pneu macio, não é. Que é o jogo usado no Q3. Então, e tem um jogo a mais até de macio, porque esse jogo, dependendo da situação da pista, e nesse ano, as sprint races aconteceram em pistas rápidas, como o Silverstone, Monza e vai acontecer em Interlagos. Então, eles valorizam o macio porque o macio tem um tempo de vida de aproximadamente, sem contar as voltas, de 30 minutos. Então, isso evita de ir para os boxes. E aí, a estratégia do Verstappen é vai com o macio para tentar, nos 30 minutos, garantir a pole numa jogada de mestre que pode ser uma ultrapassagem na primeira curva. Muito bem, então, aí está as análises de César Augusto. Muito bem, os carros já se encaminham para o grid, vimos uma Mercedes aí, inclusive, e por falar em Mercedes, não, perdão, Williams, né? E nesse momento a Mariana Becker vai conversar com Felipe Massa, né? Que já está na tela da Band já há algum tempo, né? Corre na Stock Car, que é transmitida pela emissora, e que nessa semana o Felipe Massa foi convidado pelo seu ex-patrão, né? Seu ex-chefe de equipe, o Stefano Domenicali, para integrar o quadro de embaixador da Fórmula 1. Portanto, vamos dizer assim, ele é o embaixador brasileiro da Fórmula 1, o Felipe Massa. O que você achou aí do Felipe Massa, embaixador da Fórmula 1, hein, ô César? Um reconhecimento, mas, cara, eu acho que deveria também reconhecer o Rubinho, né? Eu ia Os tocar dois, exatamente nesse ponto. Eu acho que se colocou o Felipe Massa, deveria ter colocado o Rubinho também, viu? porque os dois, o Rubinho e o Felipe foram os dois melhores pilotos brasileiros pós-Senna. E ambos correram na Ferrari. A gente não sabe o que aconteceu na Ferrari, tanto no caso do Rubinho quanto no caso do Massa. Mas se era para fazer homenagem, deveria chamar o Rubinho e o Massa. Só isso. Concordo plenamente com você, lógico, não desmerecendo nenhuma vírgula, nem nada da carreira do Felipe Massa na Fórmula 1. Foi o último piloto brasileiro que, vamos dizer assim, instigou o público brasileiro a voltar a acompanhar a Fórmula 1. Vice-campeão mundial em 2008, né? Aliás, foi 3 grandes temporadas do Felipe Massa na Fórmula 1, né? 2006, 2007 e 2008, com vitórias. Já em 2008 liderando o campeonato, 2007 acho que ele ficou, acho que duas provas liderando o campeonato, mas liderou. Então é um grande reconhecimento, mas também Rubens Barrichello merece também reconhecimento. Ninguém é vice-campeão 2 vezes na carreira, correndo ao lado de Schumacher, naquele que era o melhor carro do grid, e não ter seu merecimento. Né? Então eu acho que deveria sim fazer justiça a Rubens Barrichello. Fernando, César, oi. a corrida sprint de hoje de Monza terá 18 voltas. Portanto, nós teremos 18 voltas, a corrida sprint largada daqui a pouco a 15 minutos, né? Pois agora é 11h15 da manhã, horário de Brasília. Ô César, eu coloquei como palpites na segunda-feira que o Gasly levaria a melhor e na briga entre Verstappen e Hamilton eu coloquei Verstappen na frente. Eu vou manter esses palpites porque foi colocado, está colocado, né? Está como palpites. Mas, em opinião, eu creio que a opinião sua é a mesma, é de que esse fim de semana é da Mercedes.
O fim de semana é da Mercedes por um detalhe. A gente falou do motor, mas também por uma outra questão. A Mercedes se adaptou bem em Monza por ser um circuito de alta velocidade, ou seja, você não tem, vamos dizer, curvas de baixa velocidade. Você enfia o pé na jaca literalmente o circuito inteiro. Só tem umas freadas nas chicanes, como a variante Ascari e na variante Curva della Roggia e na curva grande. Mas depois você tem uma das curvas mais, vamos dizer assim, intrigantes do circuito, que é a curva parabólica, que é enfiar o pé na jaca literalmente, e nesse ano, e vai ser até como homenagem, vai se chamar curva Michele Alboreto. Fernando? Enquanto o Opa, Fernando... tô de volta. Opa, tô de volta, mas pode continuar, César. Não, eu já falei aquilo que eu tinha que falar. Tá certo. Bom, a transmissão está mostrando os melhores momentos até agora da temporada, né? E também falando do George Russell, né? George Russell, que essa semana foi confirmado como novo piloto da Mercedes, né? Vai substituir o Valtteri Bottas, que se encaminhou para a Alfa Romeo. Agora, eu quero chegar num ponto importante, César, que é o seguinte: lá na corrida de Imola, depois daquele incidente com o Valtteri Bottas, né, o Toto Wolff falou que o Russell merecia correr na Copa Clio. Aquilo ali foi uma bronca ou foi uma provocação? O que você acha? E quanto Bronca. já rapidinho antes do César responder, peço até perdão por te interromper, César. Não reparem no barulho aqui ao fundo, tá, gente? É o que são coisas aqui da onde nós estamos aqui. Pode continuar, César. É bronca. Porque naquele momento o Toto Wolff não sabia se ia manter o Bottas ou se ia chamar o Russell para ser o segundo piloto. Depois que o Russell começou a engrenar classificações, primeiro por Q2 e depois por Q3, sendo chamado de Senhor Sábado, as coisas mudaram. E quando na semana passada, segunda-feira, a Alfa Romeo anunciou que vai com Bottas e a Mercedes anunciou que contratou o Russell, olha, muita coisa mudou, né? Realmente muita coisa mudou, praticamente mais de 6 meses se passaram, né? Exato, quase E 6 meses. Que a corrida de Emília-Romagna foi em abril, estamos em setembro, 5 meses. exatamente. Bom, muitas personalidades estão em Monza, né, para acompanhar o Grande Prêmio da Itália. E por falar em Itália, lembra a Ferrari. E Ferrari, a gente tem uma informação a respeito da Ferrari que o César pode adiantar para a gente em relação ao Sainz e a Ferrari em si, né, César? A informação é o seguinte: o Ferrari, o Charles Leclerc tá bom, vai para Sprint Race e o carro do Carlos Sainz já foi reconstruído, ou seja, temos a Ferrari em Monza, mas não teremos a Ferrari conduzindo o hino Fratelli d'Italia. Tá certo, então. São 11 horas e 19 minutos. Aquele vídeo nosso tá no esquema aí, ô César? Ah, sim, temos que faturar. Então vamos faturar um pouquinho. Como diz o André, segura aí que a gente tem um recadinho para você. Solta aí, dá o play, César. Você aí de casa, sua máquina de lavar tá com problema e não sabe aonde fazer a sua manutenção? É só chamar a Alexandre Lavadoras. Aqui você conta com carinho na manutenção de sua lavadora e conta com um atendimento especial. E se você ainda não tem uma lavadora e quer uma com preço baixo, aqui você encontra as melhores opções em lavadoras usadas e com garantia de quem entende de lavadoras. Gostou? Então ligue lá! 15 98 135 2825 ou siga no Instagram, @Alexandre Lavadoras.
Você já sabe, falou lavadora, falou Alexandre Lavadoras. Muito bem, gente, 11 horas e 20 minutos, por enquanto nada, todos os carros já estão a postos no grid de largada, daqui a pouco a largada da corrida sprint. Mais um detalhe importante também é que as danças das cadeiras da Fórmula 1 continua firme e atuante, né, César? Nós tivemos o anúncio do Russell na Mercedes, o Bottas na Alfa Romeo e o Alexander Albon de volta à Fórmula 1, dessa vez no lugar do Russell na Williams. A pergunta que fica é o seguinte: o Toto Wolff disse que, provocando a Red Bull, falando que, olha, se o Albon for para a Williams, ele tem que se desligar do programa da Red Bull. Isso aconteceu ou não aconteceu, hein, César? Aconteceu! Ele se desligou do programa da Red Bull e era uma das condições do contrato. E outra, tem aquela brincadeira também. Se ele tivesse na Williams, nada de ouvir o ronco do motor Mercedes, hein? Tinha mais essa ainda. No caso, a Williams teria que se associar com outra fornecedora de motores, né? No caso, caso isso acontecesse, caso a Red Bull batesse o pé, qual motor você acha que a Williams iria conseguir nesse momento? O motor que a Red Bull vai produzir a partir de 2025, ou seja, usar a Honda. Teria que usar um motor Honda renomeado, né? Exato. Até tô abrindo aqui, ó. Tem cláusulas do contrato sobre a questão do Albon na Williams, que a Motorsport.com falou. Que é aquela piada de não ouvir o motor. E eles pediram o seguinte, que o Albon fosse liberado do programa da Red Bull para ser contratado para ser piloto da Williams. E outra, a Red Bull, o acordo de cavalheiros permitiu o seguinte, caso vamos dizer assim, o Albon for bem na Williams, ele tem uma futura opção para voltar ao programa da Red Bull. Então, é aquela questão, não vai ter que ouvir o ronco do motor Mercedes, mas terá um contrato com a Red Bull, manterá relações diplomáticas com a equipe de Milton Keynes, meu caro Fernando Bortolazzo. Muito bem, só vou pedir, é uma questão de técnica, inclusive, até peço desculpas a todo mundo. César, se possível, quando você for falar, você poderia mutar o meu microfone e depois desmutar? Que aqui eu tô sem problemas, filho. Isso, porque eu ficaria impossibilitado de fazer. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqui tá tudo entre amigos, Fernando. Como diria Fausto O Silva, quem sabe faz ao vivo, né? Muito bem, são 11 horas e 23 minutos. Céu azul, pista seca, está tudo tranquilo lá em Monza. Daqui a pouco a largada da corrida de classificação, lembrando, duração de 30 minutos, nós teremos 18 voltas essa corrida de classificação sem pit stops. Essa é a corrida de classificação, e mostrando exaustivamente o replay de quando uma lebre quase foi atropelada pelo Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, que permanece na Williams, óbvio e evidente, por conta do dinheiro de seu papai, que é um dos acionistas e patrocinadores da equipe. Continuando na questão de assentos para as equipes no ano que vem, teoricamente, César, apenas uma equipe está com um cockpit em aberto, que seria a Alfa Romeo, já que Giovinazzi ainda não anunciou se renovou com a equipe ou se está fora para o ano que vem. Porém, saiu um boato, não lembro se foi da Auto Sport inglesa, eu peço desculpas, eu não me lembro, de que Sebastian Vettel teria dito a amigos mais chegados de que ele vai se aposentar no final do ano, assim como Kimi Raikkonen.
Como que é? Essa informação procede, não procede? Como é que fica aí, César? Na verdade, essa formação é um boato, porque não se tem nada claro, porque o contrato do Vettel com a Aston Martin, meu caro Fernando, vai até de 2 temporadas. Eu não sei como que ele tá. E outra, o Vettel deu uma entrevista a um podcast LGBT da BBC, onde ele defendeu a questão dos direitos humanos mais veemente do que, por exemplo, o próprio Hamilton. E na questão da Alfa Romeo, não é só o Giovinazzi, não. Quem está na vaga são o dos Pasquier, que é o francês, e também o Nick De Vries, que é do programa da Mercedes. Só que a gente não sabe se a Alfa Romeo terá aquele problema de restrição de programa, como o álbum teve na Williams. Então, há muito que se esperar. Não tenha dúvida de que se isso acontecer, a Red Bull fará a mesma coisa que o Toto Wolff fez. Se Nick De Vries for contratado pela Alfa Romeo, que ele seja desligado do programa da Mercedes, né? E que eu acho justo. Se desligou um, tem que desligar outro. E falando com certeza, Fernando, eu acho que agora fica claro que os programas de pilotos das equipes grandes, como Mercedes, Red Bull e Ferrari, deveriam ter uma cláusula em que não teria, vamos dizer assim, ter que ficar zanzando ou empacando em negociação entre um piloto do programa e uma equipe diferente. Eu lembro quando o Sainz saiu da Toro Rosso e foi para a Renault na temporada de 2017, não teve essa cláusula, vamos dizer assim, de barramento, vamos dizer assim. Então foi até mais tranquilo, foi na mesma temporada, foi no espaço de uma semana. Então, paciência, minha gente. Muito bem, vamos lá então com grid de largada, com Bottas e Hamilton na primeira fila, Verstappen e Norris na segunda fila. Na terceira fila temos Ricardo com a McLaren e Gasly com a AlphaTauri. Na quarta fila, Sainz e Leclerc, as duas Ferraris, portanto as Ferraris vão para a corrida. Na quinta fila, Pérez com Red Bull e Giovinazzi com a Alfa Romeo. Na sexta fila, as duas Aston Martins de Vettel e Lance Stroll. Na sétima fila, nós temos as duas Alpines de Fernando Alonso e Esteban Ocon. Olha, fila pesada. Na oitava fila, as duas Williams, Russell e Latifi. Na penúltima fila, nós temos Yuki Tsunoda com a AlphaTauri e Mick Schumacher com a Ferrari. E na última fila, Robert Kubica e o insuperável Nikita Mazepin. Bom, o grid também não é nada de novo no front, não tem nenhuma novidade, é o que geralmente acontece. Aliás, muitas filas com seus dois carros. Isso mostra também uma equiparação dos equipamentos, né, César? Exato, mostra uma equiparação, mas também tem que lembrar o seguinte: as equipes no treino para a corrida de classificação tiveram um trabalho para ajustar os carros, tanto ontem como hoje. E virou disputa entre companheiros de equipe por grid de amanhã, que será definido com o resultado da corrida de sprint de hoje, Fernando. Muito bem, lembrando mais uma vez a você que você pode interagir com a gente, mandando seu comentário aqui no chat do YouTube. E lembrando mais uma vez a você que nessa segunda, o Bandeira Quadriculada em novo horário, a partir das 7 da noite, horário de Brasília, você vai acompanhar a nossa análise, né? A nossa mesa em relação a tudo que rolou no fim de semana a motor. Bom, César, é bom lembrar também o seguinte, olha, nós vamos ter o Lamont Marcel Jacobs, que foi medalhista de ouro das Olimpíadas de Tóquio. Ele vai nos 100 metros rasos, né? Ele vai à frente do carro de Valtteri Bottas, vai largou, deu a sua arrancada, e assim os carros vão para a volta de aquecimento, de apresentação de aquecimento de pneus. Mas antes disso, é bom colocar uma lembrança, né? Que hoje, 20 anos dos atentados do 11 de setembro
nos Estados Unidos, né? Um momento trágico, né? Mas que tristemente entrou na história da humanidade. E no, e no Chile, Fernando, hoje se lembra os 48 anos do golpe militar de 73, onde o Salvador Allende foi derrubado pelo general Augusto Pinochet. E assassinado, diga-se de passagem, né? É bom lembrar disso. Bom, os carros, um pouquinho de história para descontrair. Bom, gente, os carros já foram para o aquecimento de pneus, os carros já contornaram a primeira chicane e a curva grande, já entram na variante de La Rodia, né, que é a segunda chicane, e já vão em direção às duas curvas de Lesmo. Lembrando mais uma vez a vocês, nós teremos 18 voltas nesta corrida, de duração de 100 km e 30 minutos de duração. As poles: Hamilton foi pole em 2016, 2017 e 2020. Raikkonen quebrou a sequência em 2018 e em 2019 a pole position foi de Charles Leclerc. Aliás, foi pole e venceu sua segunda corrida na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Itália. Lembrando que ano passado a vitória ficou com Pierre Gasly. Aliás, sua primeira e por enquanto única vitória na categoria. Os carros já vão passando pela reta oposta e vão tomar a direção à curva Michele Alboreto, né? A antiga curva parabólica que no dia de ontem foi feita uma cerimônia que marcou a mudança de nome, né? De curva parabólica para a curva Michele Alboreto. Também uma homenagem a esse piloto italiano que correu anos na Ferrari, foi vice-campeão em 85 e que também fez 20 anos que ele morreu num acidente em testes em Lausitz, na Alemanha, para as 24 horas de Le Mans. César, um palpite para essa corrida sprint, quem você acha que vence? Se não duvidar, vai vencer o Verstappen, porque se fizer besteira na primeira curva as duas Mercedes, o Verstappen leva a corrida. Bom, como eu sou seguro, eu vou de Lewis Hamilton, como sempre, né? Eu já falei que sou torcedor do Hamilton declarado, então vou de Lewis Hamilton, acho que ele... E lembrando que se ele vencer a corrida sprint, não vale como centésima vitória, viu? Centésima vitória só vale amanhã, né, César? Amanhã com o evento principal, hein? Só vale no evento principal, que é a corrida de amanhã. Os carros já se perfilam no grid de largada, já vão tomando suas posições, todo mundo na expectativa. Lembrando que são 18 voltas, né? Lembrando que todo mundo está correndo com os pneus que usaram no Q3 da classificação de ontem. Então tem uns que estão de pneus macios, outros de pneus médios. A bandeira verde foi levantada. Vamos para a largada. As luzes vermelhas se acendem e se apagam. Começa a corrida sprint do Grande Prêmio da Itália. Bottas mantém a posição, Hamilton vai tomando ataque de Lando Norris, lá vem Verstappen está livre, vem as outras McLarens também. Verstappen e Bottas se livrou, mas Verstappen está na cola. Por enquanto, nenhuma confusão na chicane. Verstappen largou bem, Lando Norris largou bem, já tem gente com problemas, é uma AlphaTauri, passou reto e foi em direção ao muro, bandeira amarela. Bandeira amarela no setor 1, vamos ver se vamos ter bandeira vermelha ou não. Muita poeira, muita confusão, safety car na pista, César Augusto. Já tem gente rodando lá atrás, é uma Williams. Vamos verificar de quem se trata. Não, é uma Alfa Romeo. É uma Alfa Romeo, mas o safety car já está na pista. É o Gasly. É o Pierre Gasly, bateu, mas está tudo bem com ele, eu estou vendo ele se mexendo, mas bateu e bateu feio. Eu acho que foi no enrosco, César, com o Lando Norris e o Hamilton, porque eu vi os três dividindo a curva. Exato, foi num toque. Vamos ver, num toque com quem? Foi exatamente no toque com as McLarens e com o Hamilton. César Augusto.
E não é só isso, o Hamilton largou muito mal, ele não percebeu o ataque das McLaren, do Norris e do Ricardo. E aí, quando foi dar uma fechada no carro do Norris, atingiu acidentalmente o Gasly. Então, por isso que tem essa bandeira amarela com o safety car. Vamos ver em que posição o Hamilton está. O Hamilton caiu para quinto. O Hamilton caiu para quinto e o Hamilton está de pneus médios. Ô César, uma coisa que eu também a gente precisa falar, vamos ver o que ocasionou. O Tsunoda deu um totó no Kimi Raikkonen e também quebrou o bico dos. Foi o Kubica, perdão. Raikkonen não está correndo, perdão. É o Robert Kubica. E as duas AlphaTauris vão ter que parar. César, por enquanto, tudo bom, tudo bem pro Verstappen. O Verstappen que se deu bem nessa, não foi? Foi, o Verstappen se deu bem nessa por um detalhe. Ele soube esperar os carros irem afoitos e fez a corrida na dele. E fazendo na dele, já ganhou a primeira posição e mostrando que as duas Mercedes estão desentrosadas, Fernando Bortolassi. Só uma correção, ele está em segundo. O Bottas, por incrível que pareça, fez uma excelente largada e está na ponta. Por enquanto, o Bottas largando na pole position da corrida amanhã, com o Verstappen em segundo. Ou seja... Não, mas a gente tem que lembrar, se o Bottas vencer sprint, ele vai largar em último amanhã. Ou seja, o Verstappen, por enquanto, na sorte e de gaiato, conquistando a pole position. E o Hamilton largando lá atrás em quinto por enquanto. Ou seja, seria isso sorte de campeão? Filho, tem coisas que nem Darwin explica. Caraca, lembrando que ano passado, aí mesmo em Monza, o Hamilton e a Mercedes provocaram um quiprocó, que o Hamilton estava com a corrida ganha e perdeu na besteira da Mercedes e na besteira dele mesmo, né? De entrar no pit fechado. Exatamente, tomou uma punição, perdeu posições importantes, assim como nessa largada o Hamilton também não largou bem, realmente a melhor ficou para o Verstappen. Nós vemos também a largada do Norris, e que largada do Lando Norris, né? Impôs ali, intimidou o Hamilton, né, César? Ele mostra que o Hamilton quer o seguinte: eu posso ser mais jovem que você, mas não tenho medo de você. O que é para acontecer com pilotos de Fórmula 1, né? É ter respeito, mas não ter medo. É ter respeito e partir para cima, né? Dentro das regras do jogo, partir para cima, porque o Hamilton também é um piloto como outro qualquer. Lógico, eu estou dizendo no sentido de estar aí na pista, mas não desmerecendo em nada o talento e a capacidade e o piloto que Lewis Hamilton é, né? Que é um piloto fora da curva, sem dúvida nenhuma. Já é mais do que provado isso daí. Né? É um gênio da Fórmula 1. Bom, já estamos eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa, Fernando. Essa corrida, esse acidente do Norris com o Gasly prejudicou o Gasly, mas eu não duvido que o Gasly pode fazer uma boa corrida amanhã de recuperação. Com certeza. Ele fez isso ano passado. Fez. Só que o truque que o Gasly fez foi o seguinte: ele foi antes de ter o acidente do Leclerc na antiga parabólica, ele colocou pneus duros. E foi e no grid invertido foi o único que estava na posição de P1. Então por isso que ele ganhou no ano passado, segurando o Carlos Sainz, para a alegria de Julien Frebet, que é o narrador francês da Fórmula 1 no Canal Plus. Exatamente.
Muito bem, César. Os carros já estão no balé, já estão no fim o fim do safety car já foi acionado, né? Vamos ter a relargada, os carros já dançando na reta oposta e vamos ter a relargada em Monza. Bottas já acelerou, já vem todo mundo no ataque. A bandeira verde já foi acionada, recomeça a prova em Monza. Recomeça o Grande Prêmio da Itália, sprint para vocês aqui no Bandeira Quadriculada, com Bottas em primeiro, Verstappen em segundo, Ricardo é o terceiro, Norris é o quarto, Hamilton o quinto, Leclerc o sexto, Sainz é o sétimo, Giovinazzi é o oitavo, Stroll é o nono, Sérgio Pérez é o décimo. Eu acho que o Helmut Marko está pensando, cara, por que eu fui renovar o contrato do Pérez do jeito que ele tá, hein? Não, e não é só isso, não. É que o Gasly ontem na Canal Plus falou, eu não entendia por que ele renovou o contrato com o Marco renovou o contrato com o Pérez, como você bem disse, e ele disse o termo incompreensível. Ou seja, é incompreensível o que se passa na cabeça de Helmut Marko. Exatamente. E só duas coisas importantes, César. O Mazepin, nesse momento, é o 15º, o Mick Schumacher é o 17º. Olha o Mazepin aí. E detalhe importante, o Gasly está fora. Abandonou a prova. Então, amanhã ele vai largar nas últimas posições. Ou nos boxes. Atenção, o incidente envolvendo o Gasly não precisa de investigação, ou seja, ficou, por ele ter abandonado a corrida, ficou elas por elas. Quinta volta no total de 18, chegando ao primeiro terço da corrida, e o incidente envolvendo o Tsunoda também sem investigação. E o Pérez ganhando posições, vai partindo para cima do Lance Stroll. Sérgio Pérez tentando correr atrás do prejuízo, né? Eu não sei se ser segundo piloto na Red Bull chega a ser um negócio estranho, né, César? É que é uma equipe com 4 carros, Fernando. 2 da Red Bull e 2 da AlphaTauri. Então, você fica meio cabreiro com essas coisas. O Gasly falou isso no canal Plan e depois foi repercutir na edição francesa da motorsport.com. Mas você fica meio cabreiro, cara. Exatamente. Bom, estamos na quinta volta, no total de 18. O Bottas continua na liderança com o Verstappen em segundo. O Ricardo é em terceiro. Por enquanto, o Ricardo conquistando um pódio numa corrida sprint, né, e em circunstâncias que até agora não dá para entender, mas tudo bem. E Bottas vai fazendo a volta mais rápida. César, uma pergunta. A volta mais rápida na sprint vale ponto? Não. Bottas. Então, no caso, não adianta fazer volta mais rápida hoje. No caso, tem que ser amanhã. E que interessante, o George Russell, nesse momento, está com a helmet cam, né? Uma câmera na viseira de seu capacete. E nesse momento, ele faz a ultrapassagem em cima do grande Nikita Mazepin. Portanto, o Russell está nesse momento na 15ª posição, jogando o russo para trás. 1.6 é a diferença do Bottas para cima do Verstappen, e o Hamilton não ataca as duas McLarens. Eu acho que o Hamilton não ataca as duas McLarens porque ele está pensando na corrida de amanhã. Eu também estou achando que ele está pensando na corrida de amanhã, viu? Agora sim ele vai para o ataque. Ele vai para o ataque para cima do Lando Norris, vai para cima, só que ele nem chega perto. Ele acelera, está com asa móvel, mas ele não consegue chegar perto do Lando Norris. Realmente as McLarens andando muito bem em Monza, até porque a McLaren agora é a cliente, voltou a ser a cliente principal da Mercedes, né, César? Sim, contrato longo, cliente principal junto com a Williams e a Aston Martin. Retomando a parceria de grande sucesso da equipe de 1995 a 2013. 2013.
Isso. Foi o tempo em que a Mercedes foi fornecedora de motores da McLaren. 18 anos, 95 a 2013. Volta 7 no total de 18 voltas. Vai interagindo com a gente, mande sua mensagem aqui nos comentários do YouTube. Uma corrida sprint que, por enquanto, assim como em Silverstone, tirando o salseiro que aconteceu na largada, não está despertando nenhuma emoção não, César. Não sei se você concorda comigo. Ah, tá chato, sim. Porque, primeiro, na primeira corrida em sprint em Silverstone, você tinha mais emoção porque era a primeira prova, era o conhecimento. E depois, agora com essa corrida na Itália, você vai fazer o seguinte: você vai fazer uma estratégia que vale tanto para sábado quanto para domingo. E tem outra, a FIA e a Liberty Media estão estudando usar um evento, fazer um treino da sexta-feira, a sessão de classificação da sexta-feira, para definir os grids da corrida sprint no sábado e do evento principal, a corrida no domingo. Ainda está em estudo, mas já foi ventilado ontem pela motorsport.com, ou seja, para valer vai ter que ser como se fosse um evento separado. Olha, então eles estão querendo jogar uma corrida sprint como se fosse a primeira bateria, dividir a Fórmula 1 em baterias, o que eu já acho ridículo, que eu já não gosto. Eu acho que, sabe o que deveria acontecer? A Liberty Media deveria fazer? Sossegar o facho. Eu, para dizer bem a verdade, pelo que eu estou vendo dessa segunda corrida sprint, foi um tiro no pé. E eu acho que ano que vem não deveria voltar com isso daí. Fazer a classificação normal e no domingo ter a corrida principal. Mas isso é a minha opinião. Não é só questão da corrida sprint, não. As rodadas triplas também já começaram a ser questionadas pelas equipes. A McLaren, o André Assalho já deixou bem claro que não quer rodadas triplas no próximo calendário no ano que vem. E lembrando que para ter todas essas decisões precisa de unanimidade entre as equipes. Como já tem equipe já se manifestando contra, isso não vai acontecer. Bom, 9 voltas completadas, chegamos ao final da corrida sprint, a metade, da corrida sprint, com Bottas em primeiro, Verstappen em segundo, Ricardo em terceiro, Norris o quarto, Hamilton quinto, Leclerc é o sexto, e lá veio o Pérez para cima do Lance Stroll, vai tentar por fora na chicane, primeira perna, opa, vai ter que devolver a posição, cortou a chicane, tem que devolver a posição, Pérez, e ele não devolveu. Mas vai ser punido. Vai ser punido. O Lance Stroll foi na marca para fazer a ultrapassagem e não conseguiu. E vai dar merda esses dois, hein? Vai dar merda esses dois. Foi passear na grama o Pérez. Rapaz. César Augusto, sua opinião, por favor. Mas, pessoal, é o seguinte, se vai dar M 3 pontinhos, espera a decisão dos comissários se caso for investigado após a corrida. Agora sim, o Stroll, o Pérez, eu acho que ele devolveu a posição pro Stroll. Mas se ele não devolvesse, a FIA ia notificar, Porque ele cortou a chicane. Por mais que o Stroll fosse errado, ele teria que devolver a posição. E o Pérez não demorou para devolver. Você acha que mesmo assim é passível de punição? Se for analisado pelos comissários, pode ser. Porque passou reto na chicane. Olha os dois de novo. Lá vem o Pérez para cima do Stroll e agora sim ele consegue a posição. Sérgio Pérez agora assume a 9ª posição e o Alonso agora vai para cima do Lance Stroll. Fernando Alonso é outra conversa, né, César? Outra conversa e um carro com motor mais potente do que um motor cliente da Mercedes. Aston Martin é cliente da Mercedes e o Fernando Alonso com o carro da Alpine, que nada mais é do que a equipe de fábrica da Renault, né?
E não entendi a posição da Renault. A Renault agora não vai mais fornecer motor para ninguém, é isso? Não, agora quem cuida da divisão de esportes esportiva da Renault é a Alpine, é a marca dela. E não vai fornecer mesmo. Você lembra como foi em 2016 com a Red Bull, né? O divórcio foi pior que aqueles filmes da Netflix, tipo Histórias de um Casamento. Ficou mágoas de ambos os lados, né? Apesar de ter sido uma parceria vitoriosa entre Red Bull e Renault. 7 voltas para o final, neste momento Verstappen com a volta mais rápida, mas eu não sei se isso adianta alguma coisa, né meu caro César? O que adianta é que amanhã o Verstappen vai ser pole, porque o Bottas foi punido com a perda das posições no grid por trocar o motor. Então, nesse momento, Verstappen e Ricardo na primeira fila, Norris e Hamilton na segunda fila, e eu acho que é por isso que o Hamilton não está atacando o Norris, e nem faz questão. Porque mesmo assim ele consegue uma segunda fila. Seria isso? Não, consegue uma segunda fila e tem outro detalhe. Se o Hamilton largar bem, ele pode engujantar tanto o Ricardo como o Verstappen. Porque o Verstappen tem um motor inferior. E o Ricardo não está se adaptando muito ao carro da McLaren. Então é mais negócio para o Hamilton ficar do jeito que está. Exato. E outra, o Monza, o motor é que fala mais alto. É uma pista de alta velocidade. Então você tem grandes retas, curvas abertas. Então dá para você ganhar as posições logo ou no grid, ou na primeira volta, na largada, ou durante a corrida. Exatamente. Bom, nesse momento faltando 6 voltas para o final, em que eu acho que deveríamos ter tido treino de classificação. Concordo com você. O controle da pista, olha, correção, incidente envolvendo Pérez e Stroll foi anotado. Ou seja, não está sendo investigado, foi anotado. Isso significa que pode ser investigado depois da corrida, né, César? Sim, depois da corrida pode ser investigado. Lembrando que o César Augusto, se chegar notícias, ele vai nos avisar, ele vai com certeza dar as informações. E amanhã, né, a cobertura completa na corrida com a narração do nosso AVC e o César comentando e trazendo a produção para você da corrida amanhã. Bom, neste momento, o Hamilton não está marcando pontos. Ou seja, se o Verstappen conseguir essa segunda posição, ele aumenta a diferença de 3 para 5 pontos e continua na liderança do campeonato. Exato. Volta 13. Exato. Pois não, César? Fica com as 5 pontos de diferença e tem outro detalhe. Ele fica com a P1, porque o Bottas foi punido por troca de motor. E por que eu tô falando do P1? Porque o lado do P1, da pole position, é o lado limpo da pista, não é o lado sujo. Então dá para fazer uma tocada melhor. Exatamente. Tá aí o nosso César acompanhando tudo com a gente aqui na live e vai deixando seu recado, vai deixando sua opinião aí nos comentários da transmissão. Volta 13 no total de 18. Bottas, Verstappen e Ricardo são os 3 primeiros colocados. Lewis Hamilton continua na 5ª posição, tentando encostar no Lando Norris, mas pelo jeito que a gente analisou aqui, é mais negócio o Hamilton sossegar o facho e ficar aonde está. Lembrando que dos 20 que largaram, apenas Pierre Gasly está fora da prova. Faltando 5 voltas para o final da corrida sprint em Monza. César Augusto. Faltando 5 voltas e a grande questão: como reagirá o Bottas se caso o Verstappen se aproximar dele e exigir a posição de pista? Exatamente. Bom, speed trap para o Hamilton, 332 por hora. Está chegando o carro da Mercedes.
Se eu não estou enganado, se foi ano passado ou ano retrasado, César, me corrige se eu estiver enganado, mas nós tivemos o pique de volta com o Raikkonen. Ah, foi em 2018 que o carro do Raikkonen chegou a 394, uma coisa assim. Ah, foi em 2018 e o carro do Leclerc em 2019 chegou a uns 340. Lembrando que em 2018 o Kimi Raikkonen estabeleceu a volta mais rápida da história da Fórmula 1. Né? Recorde esse que era do Juan Pablo Montoya, 2004. GP do Brasil. Não, foi o GP da Itália mesmo. O GP do Brasil foi a segunda mais rápida. Foi a volta mais rápida. A do Montoya no Brasil foi a volta mais rápida em corrida. Uhum, a volta mais rápida da história, isso, que era também do Montoya, foi em classificação. Olha aí, está sob investigação Sérgio Pérez e Lance Stroll por conta daquela farofada que aconteceu na chicane, de um espremendo o outro. O Pérez passou reto e demorou a devolver a posição para o canadense. César, vai ficar para você depois da sprint, né? Ah, com certeza. Quando sair informação, vou publicar o vídeo. Muito bem, então. Faltando 3 voltas para o final da corrida de classificação, as posições seguem inalteradas. César, quer complementar com mais alguma coisa? Olha, eu vou dizer o seguinte, acho que a Speed Race já teve seu final sepultado, sabe? Não deu certo. Vai ter que ter classificação no sábado, literalmente. E quem tinha esperança que teria uma Sprint Race como evento separado era a Ferrari. E a Ferrari está indo mal das pernas. Tá certo, estamos à volta de 16, no total de 18, se encaminhando para o final dessa corrida sprint. Hamilton parece que chegou no Norris, hein? Parece que o Hamilton não se contentou e chegou no Norris, quer tentar largar em terceiro amanhã. É mais vantagem também. E o Pérez vai para cima ali do nosso queridíssimo Antônio Giovinazzi. Será que vai dar meleque isso daí, César? Ah, com certeza. Mas a gente tem que elogiar uma coisa. O motor Ferrari com a Alfa Romeo deu uma melhorada enorme. Porque você viu o Kubica e o Giovinazzi indo muito bem, hein? Exatamente. Continuamos na volta 16. Bottas liderando a corrida sprint com Verstappen em segundo, Ricardo terceiro, Norris em quarto, Hamilton quinto, Leclerc sexto, Sainz em sétimo, Giovinazzi oitavo, Pérez e Stroll fechando o top 10. Lembrando que se Bottas vencer, ele só ganha a vitória da corrida sprint, já que a pole position... Opa, tem rádio aí da FIA com a Red Bull. Ô César, apura aí. Vou pedir pro César apurar aqui. Já tô apurando. O que seria, hein? Acho que vai ser punido. Acho que é questão do Pérez, hein, Fernando? Por enquanto o César vai apurar pra gente direitinho. Estamos na penúltima volta. O Pérez vai chegando no Giovinazzi e o Hamilton começou ali a sassaricar ali para cima do Lando Norris. Bom, não vai ter muita coisa para falar agora nesse final de prova, né, César? Mas... não vai ter. E outra, o Fernando. Seguinte, a gente vai ter que a questão do Giovinazzi estar em 4 e estar em 8º ajuda ele a convencer a Alfa Romeo a renovar o contrato com ele. E tem que convencer nada mais nada menos que o diretor da Alfa Romeo, o Federico Vasser.
Exatamente. Os carros acabam de chegar na última volta. Tudo tranquilo e calmo para Valtteri Bottas conquistar a sua vitória na corrida sprint e teoricamente largaria na pole position, porém como trocou o motor, vai ter que pagar punição e largará da última posição. Então, vitória simbólica de Valtteri Bottas, mas a pole position vai ficar com Max Verstappen. Lembrando que a Mercedes vai tentar, como fala? Interpelar, né? Vamos dizer assim. Tentar reverter a decisão da FIA. O efeito suspensivo, né? Vamos dizer assim, que a Mercedes vai tentar. Lembrando que chegou agora a informação, os comissários decidiram não fazer nada em relação ao Pérez e o Stroll, portanto, fica do jeito que está. Né? Um trabalho a menos para mim. Um trabalho a menos para o César, que vai poder descansar neste restante de sábado. Lá vem Bottas! Lá vem Bottas para a vitória na corrida sprint, né? Aquela animação xoxa, né? Porque não teve nada demais. Lá vem o Bottas, aponta na reta e recebe a bandeirada. Vence a corrida sprint Valtteri Bottas com Max Verstappen na segunda posição. Amplia em 2 pontos a liderança do campeonato. Está 5 de Lewis Hamilton. E o terceiro é Daniel Ricciardo, que enfim vai para o pódio com a McLaren numa corrida sprint, né? E o Hamilton chega em quinto, atrás de Lando Norris. O sexto é Charles Leclerc, o sétimo é Carlos Sainz, oitavo Antônio Giovinazzi, que nos últimos metros segura Sérgio Pérez, que cruza em nono, e Lance Stroll na 10ª posição, fechando o top 10. Lembrando que apenas Pierre Gasly não terminou a corrida sprint. César, uma animação tamanha, né? O que dizer dessa corrida sprint que só teve emoção na hora da largada só? Só teve emoção na hora da largada porque só teve um acidentezinho, só isso. E o toque do Tsunoda no Kubica, né? Que viu o mundo ao contrário. Bom, é o seguinte, a liderança do campeonato permanece com o nosso queridíssimo Max Verstappen, que aumentou a diferença em 5 pontos, né? E é isso, né? Só isso. A corrida sprint não deu certo. Nem tenta Brasil. Não deu certo. Ficou um trenzinho, né? Fazer o quê? Bom, gente, é isso então. Como o Bottas foi punido, o Verstappen largará da pole position com o Ricciardo em segundo. Norris em terceiro, Hamilton em quarto. É o Bottas porque trocou o motor. Lembrando que a Mercedes vai tentar reverter a situação num efeito suspensivo. Quaisquer novidades o César Augusto estará trazendo para vocês no decorrer do dia, né? E amanhã na transmissão. Lembrando que a transmissão amanhã aqui no BQ começa às 9h40 da manhã com o André e o César narrando e o César comentando. Gente, um grande final de semana para vocês. César, seu destaque final aí e o seu destaque final, vai. Eu vou almoçar, isso sim. Eu também vou esperar o almoço aqui, que eu também tô com fome, viu? É o seguinte, amanhã 9h40 a transmissão, lembrando novamente para vocês, segunda-feira, o Bandeira Quadriculada em novo horário a partir das 7 da noite. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e é isso aí. Gente, muito obrigado e vocês já sabem, Fórmula 1 é no Bandeira Quadriculada. Tchau, tchau.